Pandas permite-nos fazer filtragem de dados de acordo com critérios que nós criarmos ou decidirmos aplicar. De um modo geral, imaginemos que nesse exemplo em particular, em que estamos a analisar o dado associado à Titanic, imaginemos que por um motivo qualquer nós queremos saber número de pessoas que sejam ou que tiveram número de pessoas presentes que sejam maiores de 30 anos de idade. Então, para isso, nós só precisamos mencionar a variável idade, ou seja, df age, e basta dizer maior que 30. Como podemos ver, o resultado resultado que nos aparece é neste formato. Para isso, se nós incorporamos este valor, este dado, desta forma, dentro da nossa variável de dados, então vai nos apresentar toda essa informação e podemos ver que no total existiam 305 pessoas maiores de 30 anos de idade. De igual modo, podemos também verificar quantidade de pessoas que estava presente naquela viagem que eram menores de, por exemplo, vamos ver quantas crianças estavam presentes na viagem. Então podemos fazer isto, age, e podemos ver menor que 6 anos. Atenção que 6 anos não entra, a não ser que eu ponha menor ou igual, nesse caso. Vamos pôr menor, só menor que 6 anos. Então podemos ver que existiam essa quantidade de pessoas. Ou todas essas crianças. E podemos ver, em termos de idade, temos aqui. Ok. Aqui está a razão pela qual variabilidade aparece no formato float, porque haviam pessoas supostamente dessa idade de 0,83 anos. Ou seja, uma criança que não tinha 1 ano. Ou 0,42, alguns meses de idade. Ok. Então, está justificada a razão pela qual a variabilidade aparece no formato float ou em formato decimal. Então, nós aqui temos quantidade de pessoas que são menores do que 6 anos de idade. De igual modo, podemos fazer filtragem combinando critérios. Imaginemos, nós temos esse critério que é para ver todos aqueles que pagaram a viagem. Imaginemos que se quisermos saber também todos aqueles que pagaram a viagem e ao mesmo tempo queremos saber todos aqueles que não pagaram, ou seja, todos que pagaram zero, ou que não pagaram a viagem, e queremos também saber se eles tinham quantos deles tinham mais de 30 anos. Então, para isso, basta pôr um código deste tipo, um código muito, muito parecido, e incorporar isso dentro do parênteses. Então, df, então, igual a idade, dados da idade que sejam maior que 30 anos. Então, se fizermos assim, temos essas pessoas que são maiores de 30 anos e que não pagaram a viagem, o percurso. Provavelmente, eu acredito que essas pessoas, até primeiro que embarcaram no mesmo porto, quase todos eles, e a idade é a volta varia entre 36 a 49. Creio que sejam tripulantes daquele navio. Porque dessa idade não pagar viagem é um bocado estranho. Mas vale o que vale, o resultado é esse. Podemos eventualmente também fazer alteração de variável. Imaginemos que desde a altura do acidente, imaginemos que um economista chega para nós, olha, e diz-nos se quisermos saber o valor do preço de bilhete hoje em dia, em 2023,
você precisa multiplicar isso por 20,5. Então, para isso, nós precisamos pegar a variável bilhete e multiplicar isso por 20,5 e, ao mesmo tempo, criar uma outra variável de nome preço atualizado. Então, nós se escrevemos DF preço atualizado igual DF preço da viagem, que é fare, multiplicado por esse valor que um economista disse-nos para atualizar o preço para 2023. Então nós precisamos fazer isso. E se quisermos, a partir de agora, saber qual era atualmente, qual seria o valor, por exemplo, do bilhete, então teríamos diferentes valores. Se quisermos saber o máximo na atualidade, seria esse valor. Mínimo sabemos que é zero, porque havia pessoas que não pagaram bilhete. Mas, da mesma forma, poderíamos saber, por exemplo, valor médio. Então, precisamos copiar o código min. Então, ou seja, o valor médio estaria à volta de 660 na atualidade, considerando essa proporção que o economista fictício nos disse. Temos a possibilidade também de verificar se existem no nosso dado, se existem valores duplicados ou não. Para isso, nós só precisamos utilizar esse código duplicate, e com o código duplicated nós podemos depois incorporar isso dentro da nossa variável, e assim temos a possibilidade de ver exatamente quantas pessoas ou quantos dados estão repetidos. Nesse caso nós temos zero. Ou podemos fazer diretamente duplicate e dizer que some todos os valores duplicados. Como podem ver, dá zero, e aqui também não aparece nenhum valor. Além disso, temos a possibilidade também de fazer limpeza de dados. O processo de limpeza de dados é essencial durante o processo de análise de dados, porque antes de nós trabalharmos, nós temos que ter certeza que o dado é fidedigno, o dado que a gente está a trabalhar faz sentido, esses números, esses códigos e assim por diante. E se também não existem valores em falta, para nós consultarmos valores em falta, nós podemos simplesmente escrever df is NA. NA significa valores que não aplicam, e com essa expressão is NA, ela vai nos apresentar todos os valores que estão em falta. Por exemplo, ela está a dizer que nesta tabela, essa posição, valor, se está... Eu estou a perguntar a Pandas, esse valor está em falta? Ela respondeu falso, 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 falso. Este valor está em falta? Sim. Ela respondeu que sim. True, verdadeiro, verdadeiro, e assim por diante. Então eu posso, nesta função, eu não quero que me apresente resultado assim porque é confuso, então posso dizer que para somar, então ela vai dirigir essa variável, soma a quantidade de valores em falta para essa variável e assim sucessivamente. E o resultado final aparece-me assim. Então ela está a me dizer que nesta variável não tem valor em falta, não tem, e aqui tem 177 valores em falta, e aqui basicamente mais de metade de valores estão em falta. Ou seja, informação sobre cabine que as pessoas viajaram estão em falta. E pelo menos existem duas pessoas que não se sabe aonde elas embarcaram. Então, e com isso, nós depois podemos eventualmente eliminar todas as linhas que têm valores em falta, ou podemos preencher essas informações em falta de acordo com o nosso conhecimento, ou utilizando alguns algoritmos baseados na inteligência artificial, ou seja, machine learning, podemos utilizar, ou podemos criar um critério sensato para introduzir valores em falta. Sim, então temos algumas possibilidades e vamos ver como é que pode ser feito, como é que podemos
fazer esse preenchimento ou como é que podemos eliminar. Para eliminar, basta utilizar essa função, e para preencher podemos também utilizar essa função e introduzir exatamente o que é que queremos. Mas se pusermos 0, ela vai para a nossa tabela, tudo que estiver em falta ela vai introduzir 0. Mas isso nem sempre faz sentido. Há situações que faz sentido, mas outras que não. Já vimos valores em duplicado, então essa secção na verdade está em excesso. Bem, vamos ficar por aqui, vamos continuar já no próximo.